Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com toda a Igreja do Senhor Jesus. Encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 10. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 24, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa, em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Verso 27. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Meus irmãos, há alguns dias o Senhor, Ele tem trazido essa mensagem, esse texto para a minha reflexão, e eu quero compartilhar agora com os irmãos a respeito do dia em que Saul, ele foi verdadeiramente apresentado como rei de Israel, o primeiro rei, e nessa ocasião houve festa. A Bíblia diz que o povo jubilou e disse: Viva o rei! Então, naquele dia, era um dia de festa, era um dia de celebração, era um dia de honra, era um dia em que Saul, ele agora estava sendo apresentado ao povo de Deus como o rei de Israel. E o que me chama a atenção, irmãos, é que apesar de Saul, ele depois, mais para frente, no decorrer dos capítulos, ele não foi um bom rei. Ele se perdeu no final. A sua trajetória, ela não foi favorável. Ele cometeu erros. E infelizmente, nós conhecemos o final desse homem. Mas, nesse momento, a Bíblia diz que ele estava agora sendo apresentado como novo rei. E era um dia de festa, um dia de celebração. Porém, meus irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo de número 27, e é aqui que eu quero começar a falar com você. A Bíblia vai dizer que os filhos de Belial, quem eram os filhos de Belial? Os filhos de Belial, irmãos, são todos aqueles que são rebeldes à vontade de Deus, que são rebeldes à palavra de Deus, que são rebeldes aos mandamentos do Senhor, que menosprezam, que não valorizam, que zombam, que cometem violência, que cometem rebeldia. Então a Bíblia vai dizer que os filhos de Belial, no meio daquele dia, daquela celebração, daquela festa,
daquela consagração, daquele momento, a Bíblia vai dizer que eles disseram: é este o que há de nos livrar? É esse que vai nos livrar? E a Bíblia diz que desprezaram ele e não lhe trouxeram presentes. Eles desprezaram Saul. Eles desprezaram naquele momento a vontade de Deus. Eles desprezaram naquele momento tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não valorizaram. E não só duvidaram, e não só questionaram: olha, é esse que vai nos livrar? Eu fico imaginando o que deu na mente desses homens para desprezarem Saul. Porque a Bíblia diz que ele era um homem formoso, um homem forte, um homem que se destacava no meio dos irmãos, dos outros homens. E por que desprezaram esse homem, irmãos? Por que desprezaram ele? Se a Bíblia diz que ele tinha um porte, provavelmente ele tinha um porte de um rei, era forte, alto, mas a Bíblia diz que os filhos de Belial, eles questionaram: olha, é esse que vai nos livrar? Desprezaram ele. E talvez essa palavra vai de encontro a minha e a sua vida. Muitas vezes as pessoas olham para a nossa vida, olham muitas vezes para nós, olham muitas vezes com deboche, olham muitas vezes com zombaria, olham muitas vezes com desprezo. E quem são os filhos de Belial, irmãos? Quem são esses que estão olhando para você com zombaria? Quem são esses que estão duvidando de você? Quem são esses que não estão acreditando no teu chamado, no teu ministério? Quem são esses? Quem são esses que não estão celebrando as suas vitórias? Quem são esses que não estão te levando presente, não estão te dando honra? Quem são essas pessoas, irmãos? Quem são? Talvez você está passando um momento de solidão, talvez você está passando um momento de angústia, talvez você está passando um momento de dificuldade. E não vem um nesse momento para se alegrar com você. Não vem um nesse momento para te estender a mão, para te dar uma palavra de consolo, para te dar uma palavra de incentivo. Não. Hoje em dia é mais fácil o desprezo, hoje em dia é mais fácil apontar o dedo, hoje em dia é mais fácil duvidar, hoje em dia é mais fácil questionar, hoje em dia é mais fácil apontar o dedo. E a Bíblia diz que esses homens, eles disseram: esse daí é o que há de nos livrar? É esse homem que vai nos livrar? É esse homem? Qual é a capacidade desse homem? O que esse homem tem? Qual é o currículo desse homem? Qual é? O que esse homem tem para oferecer? E eles se esqueceram, irmãos, que não é no nosso braço, mas é no braço do Senhor. Então que nessa noite você receba essa palavra, que não é no teu braço, mas é no braço forte do Senhor. Deus poderoso, forte na batalha. Aquele que te chama, aquele que não olha para as tuas qualidades, aquele que não olha para o teu currículo, aquele que não olha para o seu dinheiro, aquele que não olha para as suas vestes. A Bíblia diz que Deus ele não olha como homem, porque o homem ele olha aquilo que está diante dos olhos, mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. E o que eu aprendo agora com Saul, o que eu aprendo com ele, irmão? A Bíblia diz que eles questionaram: esse vai livrar? Eles desprezaram, eles não trouxeram presente, porém, vírgula, ele se fez como surdo. Ou seja, ele não questionou. Ele não foi para cima. Ele não bateu boca. Ele não teve o direito de resposta.
Naquele momento, irmãos, ele se fez como surdo. E o que é se fazer como surdo? Ele desprezou. Ele não se importou com aquela afronta. Ele não se importou. Assim como duvidaram dele, a Bíblia diz que ele se fez como surdo. Então, aquelas palavras não entraram no coração dele. Aquelas palavras não entraram, não penetraram a alma dele. Ele não se chateou. Ele não se zangou. Era o momento da vitória dele. Talvez você está em busca da sua vitória. Talvez você está em busca do seu sonho. E as pessoas estão duvidando. E as pessoas estão te desprezando. E as pessoas não estão levando presente, não estão te ajudando. Mas essa noite que o Espírito Santo me ensina e te ensina é que ele se fez como um surdo, que ele não deu bola para aquilo, que ele não deu bola para aquele momento, que ele apenas confiou no Senhor, que ele apenas acreditou que ele havia sido escolhido, e que aquele dia era o dia da honra, era o dia da vitória. Então eu quero te dizer nessa noite, confia naquilo que o Senhor tem te falado, confia na unção que o Senhor tem depositado sobre a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes os filhos de Belial, não é só o inferno que se levanta, muitas vezes o filho de Belial é aquele parente mais próximo que está dentro da sua casa, é aquele irmão muitas vezes que está dentro da própria igreja, é aquele irmão que está lá no trabalho do seu lado, que muitas vezes se levanta para querer afrontar, para querer colocar em dúvida a sua vida, a sua índole. Mas deixa eu te falar uma coisa, que essa noite o Espírito Santo tampe os teus ouvidos para toda palavra contra você, que ele tampe os seus ouvidos e que não entre no seu coração toda palavra de afronta, todo jugo desigual sobre a sua vida, porque eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é conosco, se o Senhor está na nossa vida, se o Senhor está na nossa frente, ei, não esquente mais a sua cabeça com isso. Não se preocupe mais com isso. Confia no Senhor. Faz o bem. Habita na terra, vive tranquilo. Confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele está falando para você, ei, despreza tudo que te despreza. Tudo aquilo que não te valoriza, você também não tem que valorizar. Tudo aquilo que não te valoriza, você também não tem que levar com você. Ei, é momento de se desprender. Se as pessoas estão pondo em dúvida aquilo que você acredita e aquilo que Deus falou com você, ei, despreze, não dê atenção, não entre em confronto, não. A Bíblia diz, porém, ele se fez como surdo. Sabe por quê, irmãos? Porque a vitória já era dele, a bênção já era dele, a palavra liberada já estava sobre a vida dele. Então receba, porque sobre a sua vida há uma palavra liberada, há uma palavra de esperança, há uma palavra de graça. E Deus, ele não erra na escolha, irmão. O homem se perde no caminho. O homem que se perde na caminhada, mas Deus não erra na escolha. Deus, ele não erra. Se ele te escolheu, é para você confiar e ir até o fim e não se perder no caminho. Mas para que você tenha a fé de que foi ele que te chamou. E Deus te abençoe. Eu deixo essa palavra no seu coração. Eu deixo essa palavra para a sua meditação. Até o próximo vídeo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e consolação do Santo Espírito esteja com todos nós.
até que ele venha. Deus abençoe.